Vamos voltar a falar agora sobre o primeiro mês do desaparecimento da família Aguiar, hein? Como o prometido, nosso repórter João Gabriel Pezzini foi conversar com o delegado do caso, Anderson Speer, sobre como anda a investigação e a previsão de encerramento do inquérito. Tem várias perguntas, né? Eu vi uma notícia de que a polícia pode até concluir o inquérito sem a localização dos corpos. Tem a pergunta aí sobre a questão do celular da Silvana ter sido detectado pela perícia na casa do PM. A gente vai esclarecer tudo isso agora. Boa tarde, JG. Boa tarde, Mota. Boa tarde a todos que nos assistem aqui no Boa Tarde Rio Grande. Exatamente, Mota. Um mês desde o desaparecimento da Silvana German Aguiar, no dia 24, então, de janeiro de 2026. Aqui ao meu lado está o delegado Anderson Speer, ele que está investigando esse caso desde o começo. E, delegado, eu vou começar justamente para falar sobre a conclusão desse inquérito, né? A polícia estuda a possibilidade de concluir o inquérito mesmo não encontrando o corpo dos três desaparecidos? Boa tarde. Oi, boa tarde a todos os telespectadores. Boa tarde, Mota. Boa tarde, doutor. Então, inicialmente, é importante a gente dizer que nós temos ainda em torno de 15 dias de prisão temporária. Nós ainda podemos pedir a prorrogação dessa prisão temporária por mais 30 dias, se for necessário. Então, falar agora que a gente vai concluir o inquérito sem a localização dos corpos é incipiente, porque nós já fizemos algumas buscas, mas nós vamos muito em breve reforçar todas as diligências para fazer mais buscas, né? E não podemos dizer que o inquérito vai ser concluído sem a localização dos corpos. O certo é que nós vamos fazer todo o possível que tiver ao nosso alcance. Se não tiver ao nosso alcance, nós vamos buscar onde tiver os recursos para que a gente consiga, né, localizar esses corpos e dar uma resposta para essa família. Então vocês pretendem usar pelo menos mais esses 15 dias ainda que restam da prisão preventiva do Cristiano, isso? Da temporária. Nós temos mais 15 dias de temporária, podemos prorrogar por mais 30 dias ainda, então aí já são 45 dias. Tem bastante tempo ainda para a gente continuar fazendo diligências, né? Então, o pessoal não precisa se preocupar, nós vamos fazer todo o possível e impossível para, né, ir nos locais suspeitos para procurar esses corpos. Certo. E, delegado, sobre a perícia no celular da Silvana, recentemente apareceu que o celular teria se conectado ao Wi-Fi da casa do Cristiano, é isso? Essa informação, eu não sei de onde foi tirada, não partiu aqui da delegacia, nem do nosso pessoal. Eu, sinceramente, não sei de onde partiu, consta ali, eu li numa reportagem, mas, a princípio, a gente não tem nada a dizer sobre isso, né? Isso não poderia ajudar em alguma coisa sobre esse fato, o celular estar na casa do Cristiano depois que eles desapareceram? Não, na verdade poderia ajudar, mas a gente não confirmou isso, né? Então não tem como a gente falar sobre isso, a gente não confirmou. Não sei como é que o repórter conseguiu essa informação, mas de fato não partiu de nós, tanto que não é confirmada. Delegado, sobre as amostras de sangue encontradas na casa da Silvana, a gente já sabe agora que pertence a um homem e uma mulher, né? Ainda não foi sincronizado esses dados, a gente ainda não sabe a quem pertence, se é a Silvana, aos pais dela ou ao próprio Cristiano? Isso, então o Instituto de Perícias, o Instituto Geral de Perícias, eles fazem então a coleta das amostras, depois fazem uma análise preliminar para verificar se é sangue humano. Eles descobriram que 2 das amostras eram de sangue humano, uma do sexo masculino e outra do sexo feminino, e agora eles fazem a comparação genética para definir de quem seriam essas amostras de sangue. Isso ainda não chegou para nós ainda esse resultado. Tá certo. Delegado, a última vez que a gente conversou aqui, o senhor detalhou para a gente a respeito das buscas feitas por cães farejadores, que cada vez mais diminuindo a zona, né, de buscas. Como é que anda esse trabalho? Continuam buscando na região metropolitana aqui? Sim, exatamente o que eu falei antes. Nós estamos trabalhando, né, com relação às buscas e estamos, né, cada vez mais definindo e limitando locais de busca para a gente concentrar os esforços com o uso dos cães farejadores. Tá certo. Mota, tem alguma pergunta para o delegado Anderson Speer? Tenho sim. O Cristiano, PM, agora afastado e preso temporariamente, ele quando ele estava apenas como testemunha, ele prestou depoimento, né, contou uma história lá para a polícia, inclusive para o próprio delegado
Anderson Speer, e após esse primeiro depoimento dele, né, como testemunha, ele acabou sendo preso temporariamente, como eu já disse, né, nós já noticiamos e falamos isso a todo momento, mas depois 2 tentativas de depoimento foram feitas pela Polícia Civil, e nessas 2 ele preferiu o silêncio, talvez até orientado pelo advogado de defesa. Isso é comum, né? O profissional do direito está lá para isso, para orientar o cliente. O delegado Anderson Speer pretende mais uma vez tentar, né, conseguir algum esclarecimento, tentar um 4º depoimento do PM Cristiano Domingues Francisco. JG, por favor, passe isso ao delegado Anderson Speer. Epa, caiu aqui. Calma que a gente vai voltar. Calma. Estamos restabelecendo. É que minha pergunta é muito grande, né? Eu sei, eu falo pelos cotovelos, falo mais que o homem da cobra. Já restabelecemos o sinal ou não? Vai me posicionando aí, Nath, por gentileza. Porque essa pergunta que eu repassei pro JG, porque, repito, quando ele era apenas uma testemunha, o Cristiano falou, né? O que exatamente ele disse, eu não sei. Né? Não é de conhecimento da imprensa. Mas aí depois do dia 10, quando ele foi preso temporariamente, no mesmo dia tentaram um depoimento com ele, ele se calou. Essa semana passada, outra tentativa, ele se calou. A Polícia Civil pretende tentar um 4º depoimento do Cristiano, JG? Essa é a pergunta. Perfeito, Mota. Delegado, o Mota pergunta então se a polícia pretende um 4º depoimento do Cristiano, considerando que nas últimas 2 vezes, quando ele depôs como suspeito mesmo, ele ficou em silêncio. Sim, o direito dele é não se manifestar, se assim ele desejar, mas o nosso dever, enquanto policiais, é de trazê-lo para confrontar todas as evidências que a gente possui e para que ele esclareça, né, se assim ele desejar, sobre essas evidências que a gente tiver para mostrar. Então, provavelmente ele vai ser chamado outras vezes, né, enquanto persistirem dúvidas e esclarecimentos a serem feitos, e provavelmente vai haver uma 4ª, uma 5ª vez até que ele for chamado, a gente não exclui e com certeza fará. Delegado, por enquanto o Cristiano é o principal suspeito e o único suspeito até então. Vocês trabalham ainda com a hipótese de mais algum suspeito, ou talvez a companheira dele, algum familiar, alguma pessoa próxima ao Cristiano que teria ajudado ele a cometer o crime? Em que pese nós temos elementos já contra ele, né, de suspeita, a gente não descarta essa possibilidade de que hajam outras pessoas envolvidas e trabalhamos, né, no momento para verificar e para averiguar se existe essas possibilidades, né? JG? Delegado. Para concluir, então, hoje faz 1 mês de estudo e... Oi, Mota, pode falar. Não, eu sei que você tem mais uma pergunta aí, mas antes dessa pergunta para o delegado Anderson Speer, se ele descarta, por exemplo, pedir a prisão temporária. Eu sei que essas 2 pessoas são testemunhas do caso. Foram ouvidas já como testemunhas. Mas se ele descarta pedir a prisão temporária de mais alguém, vou dar um exemplo. A atual companheira do Cristiano, a Milena Rupental, o irmão do Cristiano, o Wagner, ele descarta pedir a prisão temporária de outra pessoa? Certo. Outra pergunta, se o senhor descarta pedir a prisão temporária de mais alguma pessoa relacionada a esse caso, a companheira ou o irmão do Cristiano? Não, a gente não descarta nunca. Aquilo que eu comentei antes, um crime, ele pode haver, dentro de um crime, a participação de outras pessoas por diversos motivos e com diversas finalidades, né? Então, a gente não descarta nenhuma possibilidade de que hajam outras pessoas envolvidas e sendo descoberto qualquer indício de que outras pessoas participaram de alguma forma, colaboraram para a prática desse crime, essas pessoas provavelmente serão objeto de apresentação de prisão temporária, com certeza. Certo, delegado. Como eu falava anteriormente, um mês desde que tudo aconteceu, e um dos fatos que mais chamou a atenção foram aquelas câmeras de segurança onde mostra aquele veículo vermelho entrando e saindo da casa da Silvana, mostra o veículo da Silvana entrando. A polícia já tem alguma pista de onde pode estar esse veículo ou algo relacionado à placa desse veículo? Não, infelizmente não conseguimos, o melhoramento das imagens não nos revelou a placa. Realizamos e continuamos realizando várias buscas pela base de dados, né, de cadastro de veículos,
Então, as nossas diligências estão se concentrando nesse aspecto da localização do carro vermelho e em verificar todos os veículos daquele modelo existentes aqui na região metropolitana. É um trabalho grande, mas é nosso dever, como eu falei, né, tentar localizar e, né, não olvidar nenhum tipo de esforço para que a gente chegue até esse carro. Tá certo. Muito obrigado, viu, delegado? Obrigado por nos receber aqui novamente. É isso, Mota. Então, 1 mês desde o desaparecimento da Silvana German Aguiar. Amanhã completa 1 mês desde o desaparecimento dos pais dela, o seu Isail e a dona Dalmira. E a gente segue acompanhando esse caso aqui todos os dias. É para ver se aparece alguma atualização de tudo que aconteceu, Mota. O nosso papel é esse, acompanhar o trabalho da polícia, ao mesmo tempo tentar ajudar a polícia, recebendo denúncias pelo Zap, que está aqui. O QR Code do nosso Zap do Mota está na tela. Tem o meu Instagram particular, que é o Instagram do Mota, sim, @AlexandreMotaTV. @AlexandreMotaTV. A gente vem e tudo que a gente recebe, a gente compartilha com a Polícia Civil. Porque o nosso desejo e o nosso objetivo aqui nunca foi, e nunca será prejudicar, atrapalhar o trabalho de investigação, a investigação oficial que é feita, que é desenvolvida pela Polícia Civil e, nesse caso, comandada pelo delegado Anderson Speer. Então, eu desejo que Deus abençoe não só o delegado Anderson Speer, como todos os seus agentes, os investigadores, o pessoal que está, né, tentando coletar provas, né, e provas, IGP também, né, porque as chamadas provas técnicas, científicas são fundamentais, e a gente só fica na torcida para que a polícia consiga colocar um ponto final nessa história o mais rápido possível. Mais uma vez agradeço ao delegado Anderson Speer e desejo a ele e a toda a equipe boa sorte, JG. Pode deixar, Mota. Até amanhã. Até amanhã. Me dá, por favor, eu vou ser muito franco. O delegado diz que não foi por ele que surgiu a informação. Pode deixar a trilha aí, meu querido maestro. Não foi pela Polícia Civil e nem por ele que, né, o nosso colega ou a nossa colega lá do Correio do Povo conseguiu a informação que eu considero fundamental de que o celular da Silvana foi detectado num cruzamento aí de antenas, a chamada geolocalização, de que esse celular foi localizado, foi detectado. Localizado ele foi num terreno baldio, né, lá na Vila Anair, entre o mini mercado, a casa da Silvana e a casa do ex dela, do PM Cristiano Domingues Francisco. Mas essa informação desse nosso colega pode ter surgido através do IGP, né? Não estou aqui para defender, mas já defendendo, acredito que essa informação, que é de suma importância, essa informação é crucial. Com certeza saiu de uma fonte oficial, de alguém do Instituto Geral de Perícias, de uma fonte, e a lei permite, né, o sigilo da fonte a esse nosso colega. Então, eu acredito na notícia, eu acredito realmente, e repito, né, a gente vai acompanhando aí todos os dias o desenrolar desse trabalho de apuração, dessa investigação. Isso daí deve se confirmar mais tarde. Mas tem outras coisas, né? O sangue localizado aí, os 2 vestígios de sangue nessa casa. Aí o mini mercado. Volta na casa da Silvana, por gentileza aí, meu querido Chiclé. Os 2 vestígios. Um vestígio já confirmado como do gênero masculino e o outro vestígio de sangue do gênero feminino. Um no banheiro, volta aí para nós, essa daí é o mini mercado e o sobrado do seu Isail e da dona Dalmira. Por gentileza, volta na casa da Silvana. Ou seja, um vestígio que estava fora, um vestígio fora no pátio externo, na parte de trás da casa, e ao lado nesse pátio o banheirinho nos fundos. Então foram 2 vestígios. É fundamental o cruzamento genético para confirmar qual mulher o sangue pertencia, pode ser da Silvana, pode ser da dona Dalmira, né? E o sangue do sexo masculino provavelmente seria do seu Isail. Então tudo isso depende de um trabalho que não é fácil, não é rápido, que é o trabalho do IGP, e a gente sabe, na sexta-feira, eu faço questão de reforçar, nós entrevistamos a presidente da Associação dos Peritos Criminais do Rio Grande do Sul, a doutora Cristiane, e ela foi muito franca em afirmar que o efetivo nessa época do ano, mas além da questão do verão,
que já retira, né? Causa carências, falta de efetivo em várias, tanto da Brigada, Polícia Civil, IGP, em várias partes do estado, para focar no litoral. Mas fora isso, né? Muitos peritos acabaram deixando o IGP e aprovados em outros concursos fora do Rio Grande do Sul e acabaram saindo. Então, há uma carência, uma falta de efetivo também para esse setor tão importante.